Eu já li dezenas de livros sobre liderança de pessoas, gestão de empresas, e eu vou te dizer uma coisa, nenhum deles passa nem perto do Responsabilidade Extrema, do Jocko Willink. Foi o livro com mais conhecimento, mais direto e mais objetivo que eu já li na minha vida, e eu vou dar o resumo passo a passo, os principais aprendizados para você agora. Não se iludam, a guerra é o inferno, glorificá-la seria estupidez. Mas também é nesse momento em que o pior e o melhor do ser humano vem à tona. Essas são as palavras do próprio Jocko Willink, se referindo ao ambiente de guerra. No entanto, muito pode ser aprendido aí, especialmente sobre coordenação de equipe, organização, disciplina e como gerir de uma maneira eficiente sob pressão. E tudo isso a gente pode trazer para o mundo civil. Isso não está restrito ao mundo militar. Não, a gente pode trazer isso para a gestão de empresas, a gente pode trazer isso para a gestão da nossa família, a gente pode trazer isso para a nossa gestão como pessoa. E esses conhecimentos não estão limitados ao campo de batalha. Na verdade, a gente pode trazer eles para todos os aspectos da nossa vida. Entre eles, o mais importante a mencionar aqui, onde eu vou me focar, é a utilização desses princípios no ambiente corporativo, no ambiente de empresas, na gestão de negócios. E esse livro está dividido em 3 partes. A primeira delas é Vencendo a Guerra Interna. A segunda são as leis do combate. E a terceira é Sustentando a Vitória. O livro o tempo inteiro traz histórias de batalha, histórias de guerra que o Jocko Willink viveu e os aprendizados que ele extraiu daí e como ele aplicou isso e como ele ajudou vários empreendedores a aplicarem isso em suas organizações. Eu não vou contar essas histórias de guerra. Recomendo que vocês leiam o livro, entendam elas. Eu vou bem direto ao ponto, bem direto à aplicação, em especial como isso foi utilizado na minha vida. Já no primeiro capítulo ele traz um conceito super forte que é responsabilidade extrema. Isso quer dizer que você entende que tudo o que acontece na sua vida é sua responsabilidade. Independente se isso foi uma coisa boa ou uma coisa ruim. Aconteceu na sua vida, é sua responsabilidade. Então, assuma seus erros, corrija a estratégia e siga em frente, independente do que acontecer. No segundo capítulo, ele traz o conceito de que não existem equipes ruins, apenas líderes ruins. Isso é chave. E ele exemplifica isso trazendo uma história de uma competição entre diferentes barcos que tinham que sair da areia, passar a área de arrebentação das ondas, ir até a mar aberto, voltar, parar novamente na praia. Só que essa competição era feita à exaustão. Os 8 barcos competidores, cada um deles tendo no mínimo 6 pessoas, faziam isso várias e várias vezes ao longo do dia. Porém, ele percebeu o quê? Alguns barcos sempre ficavam em últimos e outros sempre nos primeiros locais. E o que ele fez? Ele trocou os líderes dos barcos que sempre ganhavam pelo que sempre perdia. Ao fazer isso, imediatamente, os barcos que sempre perdiam passaram a ter resultados melhores. Eles saíram de último e ficavam entre os 3 primeiros. Isso foi simplesmente por trocar o líder. Já no barco que sempre vencia e recebeu o líder ruim, essa equipe continuou tendo bons resultados. Talvez não estivesse mais em primeiro, mas estava ali acima da média. Isso porque quando a gente trouxe um bom líder para a equipe que era dita ruim, esse líder conseguiu organizar a equipe, motivá-los e fazê-los atingir o pódio. Já a equipe boa, que já estava bem estruturada, mesmo recebendo um líder ruim, um líder que não tinha aquelas características, aquele nível de confiança, ainda assim conseguia entregar. E assim ele resumiu o conceito. Não existem equipes ruins, apenas líderes ruins. Claro, ele comprova isso em várias outras histórias, mas essa deixa muito claro o ponto de vista dele. No capítulo 3, ele traz o conceito de acredite na missão. E esse é um erro que eu vi várias vezes no mundo corporativo, onde uma pessoa teria que realizar uma atividade, mas ela não acreditava no propósito dessa atividade. Ela foi dita que deveria fazer, mas ela não sabia o porquê. Ou pelo menos não entendia o porquê. Isso é um erro comum, especialmente para líderes de pessoas. Isso nunca pode acontecer. Se você vai pedir alguém para fazer algo, é bom que você explique o porquê. Qual o motivo? Qual o objetivo estratégico dessa ação? E o Jocko explica um pouco mais, dizendo o seguinte: se você não entendeu o porquê da ação, faça perguntas. O que parece óbvio
mas muitas vezes é deixado de lado e as pessoas simplesmente tendem a seguir a linha de comando, simplesmente tendem a seguir ou fazer algo porque alguém lhes disse a fazer. Mas não, a gente precisa pensar, a gente precisa ser crítico e a gente precisa entender o propósito para a gente poder guiar nós mesmos e o restante da organização. Então lembre-se disso. Acredite na missão. Mas se você ainda não entendeu e você não acredita na missão, faça mais perguntas, tente entender se ainda assim o projeto, a ação, qualquer que seja a atividade que você tem que realizar, não parece fazer sentido. Bom, talvez o que você deva fazer é propor um caminho alternativo para a sua liderança. E com isso, alinhar o que você acredita correto com o que a empresa está pedindo. No 4º capítulo, ele traz um conceito que é um ponto sensível para muita gente, que é: coloque o seu ego em xeque. Os melhores líderes não fazem ações focadas em seu ego, e sim focadas nos resultados para aquela empresa, para aquela corporação, para aquele projeto. E colocar o seu ego em xeque é também se perguntar com frequência: quais os motivos me estão fazendo eu seguir esse caminho? Por que eu quero fazer dessa forma? Será que talvez eu não esteja sendo movido apenas pelo meu ego, apenas pela minha visão? E isso abre oportunidade para que você sempre pergunte à equipe, tanto as pessoas acima de você quanto abaixo de você, qual é a opinião delas e como elas resolveriam esse problema. Isso te permite ter uma visão mais ampla, estar aberto às novas ideias e, no final, propor uma solução melhor para aquele problema. Então, ele vai além, ele ainda propõe o seguinte: dê o crédito para a equipe toda vez que algo for bem feito. Na segunda parte do livro, ele traz as leis do combate, e a primeira delas é Cover and Move, que numa tradução livre seria cobertura e movimento. O que ele quer dizer com isso? No campo de batalha, em alguns momentos, para se mover, você precisa que um parceiro, um soldado aliado, esteja fazendo a sua segurança ou, literalmente, disparando contra o inimigo para que o inimigo não possa atirar em você enquanto você se move. Então, é uma proteção que a outra pessoa te provê para que você execute a missão. E a mesma coisa acontece nas empresas o tempo inteiro. Vamos dar um exemplo. Se você fosse um vendedor de uma empresa, quando você vai até o cliente, você tem que saber que existe toda uma equipe de logística, de produção, de gerência de produto que está trabalhando para que você tenha o preço correto, para que você tenha um produto sendo produzido na hora certa, para que a entrega que você combine com o cliente ocorra. E isso acontece o tempo inteiro. E da mesma maneira, você como vendedor, você tem que fazer a previsão de venda, informar para quais clientes você está vendendo. Por quê? Para que toda a equipe interna saiba o que está acontecendo e possa se programar. Então, você está dando cobertura para a equipe interna e a equipe interna está dando cobertura para que você se mova. Eu espero que vocês tenham entendido o conceito de cobertura e movimento e eu vou pedir que vocês executem isso agora, clicando no botão de curtir, porque aí vocês vão me dar a energia, a gasolina, o combustível para que esse vídeo possa chegar em mais pessoas e passar essa mensagem super importante. Então, vamos seguir com o vídeo. A segunda lei de combate que ele traz no livro se chama Simplifique. E ele dá um exemplo, ele resume isso na seguinte frase: um plano complicado demais não vai ser bem compreendido, e quando as coisas derem errado, o que inevitavelmente vai acontecer, as pessoas não vão saber como agir, como reacionar para trazer de volta o plano à ação. Então, simplifique, crie planos que sejam simples e concisos, que todos da organização entendam o propósito, o objetivo final e como chegar lá. Vou trazer um exemplo pessoal. Quando eu assumi a posição de diretor técnico global, eu sabia que eu tinha vários problemas para atacar, vários projetos para resolver, e eu tinha uma equipe de gerentes que poderia me ajudar nisso. No entanto, eu sabia que eu estava chegando ali agora. Eu não queria mudar várias coisas ao mesmo tempo, porque isso tornaria o projeto, o plano, muito complicado. Então eu decidi fazer o seguinte: eu vou implementar uma ação de mudança por trimestre. Isso deu super certo. Porque no primeiro trimestre toda a equipe sabia que tinha que corrigir o ponto A. Então todo mundo se focou naquela direção e a gente conseguiu resolver esse problema. Na sequência, o que a gente fez? A gente trouxe um outro plano. Agora nós já conseguimos fazer o ponto A. Nós vamos trabalhar o ponto A e B. E assim a gente foi aumentando o nível de complexidade aos poucos, à medida que a gente ia interiorizando os novos comportamentos que eu esperava da equipe. Isso deu super certo e a gente conseguiu avançar bastante graças a esse princípio. Lei de combate número 3. Priorize e execute. Nenhuma organização possui recursos infinitos.
então você não consegue resolver todos os problemas ao mesmo tempo. Você realmente tem que priorizar, identificar qual que é o problema prioritário, traçar uma solução e implementar. Ele resume isso de uma maneira legal, que ele diz o seguinte: em alguns momentos você tem que relaxar um minuto, dar um passo para trás, entender o que está acontecendo e aí tomar uma ação. O livro também traz um passo a passo para implementar o Priorize e Execute. E ele funciona assim: primeiro passo, avalie o problema prioritário. O que isso quer dizer? Você tem que mapear todos os seus problemas e ver qual é o mais urgente, qual é o mais importante e tornar isso uma prioridade. A segunda coisa é conseguir definir esse problema de uma forma clara, simples e concisa, para que você possa comunicar isso para o time, tanto abaixo de você como acima de você. E aí você começa a pedir opiniões, começa a criar as bases de um plano. À medida que você vai coletando essas opiniões, você consegue formular um plano mais sólido. E aí a gente vai para o passo 4, que basicamente você tem que coordenar a execução desse plano, focando todos os seus recursos para fazer isso acontecer o mais rápido possível. Uma vez que isso esteja concluído, bom, agora a gente vai para a lista de prioridades e pega a prioridade número 2 e executa exatamente as mesmas ações. Agora, é importante perceber o seguinte: como a gente vive num mundo dinâmico, às vezes o que é prioritário nesse momento não é o mais prioritário daqui a alguns minutos. Então você não pode se deixar cegar pelo plano que você acabou de criar. Você tem que ter clareza mental o suficiente e visão o suficiente para constantemente avaliar o cenário e ajustar o seu plano para a realidade. Se alguma nova situação aconteceu, talvez você tenha que mudar a prioridade. Agora você não vai atacar mais esse problema, você vai atacar o outro. E quando isso acontecer, você tem que se lembrar de comunicar isso muito claramente para toda a organização. De novo, tanto para quem está acima de você quanto quem está abaixo de você. A última lei de combate é uma das mais difíceis de serem implementadas e uma das mais importantes, na minha opinião, que é comando descentralizado. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que todas as pessoas numa organização devem ajudar a liderar essa organização. Inclusive, ele cita que o ego dele não se ofende quando pessoas do time dele tomam as decisões, indicam os caminhos, ajudam a liderar a organização no caminho certo. Na verdade, ele diz que se orgulha quando isso acontece. E aqui entra um ponto super importante. Humanos, não importa o quão experientes sejam, têm dificuldade de gerenciar equipes muito grandes. E é por isso que a maioria das organizações, tanto militares quanto civis, tendem a dividir as equipes em tamanhos de 6 a 10 pessoas e colocar um líder dentro dessa equipe. Percebem? É muito mais fácil gerir um grupo menor e esse grupo menor vai gerir a sua própria equipe. Dando um exemplo bem cotidiano, a gente tem um grupo de vendedores que vai reportar para um gerente. Esse gerente talvez reporte para um gerente regional, que vai reportar para um diretor regional, talvez para um diretor global. Cada uma dessas unidades, cada um desses níveis hierárquicos vão ter equipes e elas vão estar sendo coordenadas por aquele líder imediato. Mas existe comunicação direta entre todos os níveis. E isso também não quer dizer que o gerente da ponta está sozinho, que a gente vai abandonar um gerente jovem lá para fazer tudo, tomar todas as decisões. Não, não é assim. Isso levaria ao caos. O que acontece é, os gerentes mais experientes ficam muito próximos dos gerentes mais jovens, dando a orientação, ajudando a eles se desenvolverem, a encontrarem o caminho, a como liderar, e sempre precisa ser incentivado essa comunicação através da organização. Agora que você sabe as leis do combate, está na hora de começar a implementá-las. Independente se você é um líder, um gestor de pessoas ou não, porque você sempre pode liderar por influência. Aliás, tem um vídeo aqui nos cards explicando exatamente o conceito de liderança por influência. Eu recomendo que vocês assistam. Mesmo que você não seja um líder, não esteja coordenando equipes, esses conceitos vão te ajudar muito a como passar a sua mensagem, a como entender a organização, a como se portar e como ser um liderado, como apoiar os líderes na direção correta. Bom, pessoal, esse foi só o resumo do livro Responsabilidade Extrema. Espero que vocês tenham gostado. Então, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque vão ter vários outros resumos vindo por aí. E eu tenho certeza que você não vai querer perder. Bom, meu nome é Paulo Martins e esse foi o Carreira e Negócio. A gente se vê no próximo vídeo.